Saudações. Há duas coisas que a oração revela acerca da pessoa que ora a Deus. A oração expressa o tipo de compreensão que a pessoa tem acerca de Deus. A oração expressa o tipo de relacionamento que a pessoa tem com Deus. Dentro destas duas vertentes, podem ser contempladas várias características do propósito, da prática e do alvo da oração. Pela leitura das Escrituras, vimos que estas duas vertentes, a compreensão acerca de Deus e o relacionamento com Deus, eram clara e constantemente manifestas por Jesus. Aqui na Terra, Jesus manifestou compreender Deus como seu Pai e também os propósitos do Pai. Jesus também evidenciou pelas suas orações que mantinha, entre vários aspectos, um relacionamento de compreensão com o Pai. A revelação bíblica quanto à consideração destes aspectos da compreensão e qualidade de relacionamento é bastante ampla. Para efeitos desta nossa reflexão, vamos concentrar a nossa atenção no capítulo 17 do Evangelho segundo São João. No capítulo 17, João apresenta-nos a oração que Jesus fez diante do Pai um pouco antes da sua crucificação. Nesta oração, observamos que Jesus referiu vários assuntos diante do Pai. Alguns destes assuntos foram que Jesus falou sobre o poder que recebeu do Pai sobre as pessoas para lhes dar a vida eterna, mediante o conhecerem ao Pai como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem o Pai enviou. Jesus falou sobre ter glorificado ao Pai ao completar a obra que o Pai lhe deu para fazer. Ao longo deste capítulo vimos que Jesus falou com Deus Pai acerca dos discípulos. Falou sobre o que lhes deu. Falou sobre o que quis para os discípulos. Notemos que a oração de Jesus estava em torno da sua missão como enviado do Pai. Como enviado do Pai, a sua missão foi específica. Como enviado, Jesus representava o Pai mediante as suas funções que incluíram apresentar Deus como Pai aos discípulos, dar as palavras do Pai aos discípulos. Como enviado, Jesus manifestou o que era ser um com o Pai. Como enviado, Jesus manifestou o amor do Pai perante a humanidade. Como enviado do Pai, Jesus tinha uma obra a fazer, como nos diz o versículo 4, e como o texto nos mostra, esta obra tinha a ver com a nossa salvação. E dentro da sua missão, Jesus desempenhou vários cargos. Por exemplo, Jesus foi o pastor dos seus discípulos. Também foi o que comunicou as palavras do Pai a eles. Jesus também alcançou os alvos dados pelo Pai, e isto ele mencionou na sua oração. É salientado no versículo 4, que já referi acima, que Jesus completou a obra que o Pai lhe deu para fazer. O aspecto dos alvos diz-nos que Jesus não passou por acaso neste mundo, mas que veio fazer algo muito específico. João 17 mostra-nos que Jesus falou sobre todas estas coisas, os seus cargos, os seus alvos, falou sobre os discípulos e a sua ida para o Pai e sobre a obra que os discípulos iriam fazer. O que Jesus sentia e contemplava em termos da sua missão, ele comentou com Deus Pai, em oração. E nesta oração vimos a expressão da paixão que Jesus tinha para com o Pai e em fazer a sua vontade. A obra que Jesus veio consumar na terra nasceu no Pai, e nisto Jesus reconheceu o Pai. Pela sua oração ao Pai, Jesus deixou claro que a sua vida não teria significado se não estivesse a fazer aquilo para o qual ele foi enviado. Nisto vimos a paixão e a inspiração de Jesus quanto à sua oração. A sua paixão era fazer a vontade do Pai, como lemos em João 4:34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus manifestou também a sua paixão pelo ser humano que referiu como ovelhas por quem deu a sua vida. Vejamos um exemplo em João 10:15. Assim como o Pai me conhece, a mim, e também eu conheço o Pai,
e dou a minha vida pelas ovelhas. A inspiração de Jesus era o Pai. Jesus via o Pai agir primeiro, para que então fizesse como tinha visto o Pai fazer. O que Jesus dizia vinha do Pai. Quando estes valores, a paixão e a inspiração estão ligados, há como que uma sinergia a manifestar-se na pessoa e na sua oração. Por estes princípios que Jesus manifestou na sua oração, vimos que há propósitos que Deus estabeleceu e que podemos orar sobre os mesmos com a intenção de os ver preenchidos. A oração feita segundo os propósitos do Pai está em sintonia com o seu plano. A oração feita em harmonia com os propósitos do Pai é a oração que é feita no sentido de ser realizada a sua vontade. Neste exemplo de Jesus, vimos características muito importantes e que é bom nós aprendermos para que possamos fazer como Jesus, o apóstolo da nossa confissão, fez. Hebreus 3:1 diz que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós estamos no mundo e é daqui que nós oramos ao Pai. Um dos temas na oração de Jesus era o seu trabalho e também a continuidade dos seus autos através dos seus discípulos. Jesus veio ao mundo para que por ele o Pai fosse conhecido. Esta era uma das facetas da sua função no mundo. Mas o trabalho de Jesus estaria incompleto se não houvesse continuidade deste mesmo trabalho após a sua ascensão para junto do Pai. Esta continuidade seria possível pelo trabalho dos discípulos no mundo. Notemos que Jesus mencionou este aspecto na sua oração em João 17:20 e que diz: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus ia para o Pai, porém os discípulos continuariam no mundo. E neste aspecto Jesus disse que orava pelos discípulos. Jesus disse que não orava pelo mundo, mas que orava pelos discípulos. Podemos ler em João 17:9 o que Jesus disse: Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Este versículo não diz que Jesus não orava pela humanidade. Notemos que o contexto deste versículo é a obra que Jesus veio completar no mundo. Dentro deste mesmo princípio está a obra que teria continuidade mediante o ministério de todos os que são discípulos de Jesus. Isto diz-nos que havia algo acerca dos discípulos e que não fazia parte deste mundo. Há aqui uma distinção que Jesus fez. Jesus orava pelos discípulos que tinham recebido as palavras do Pai e por Jesus vieram a conhecer ao Pai. O mundo não tinha este tipo de conhecimento. Não tinha este tipo de relacionamento com o Pai. Ao orar desta forma pelos discípulos, Jesus estava a pedir ao Pai que eles tivessem sobre eles a provisão divina de que iriam necessitar no mundo. Ao orar desta forma, Jesus estava a interceder pelos seus discípulos e pela missão deles. Esta missão é a continuação da obra feita pela Igreja e à qual Jesus deu início. Jesus pediu ainda na sua oração que não tirasse os discípulos do mundo, mas que os livrasse do mal. Podemos ver João 17, versículos 15 e 16, que diz: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Em que sentido é que somos como Jesus, que não era deste mundo? Como nos diz o versículo 16. Este ponto tem que ser visto em termos da finalidade da missão de Jesus. Jesus veio ao mundo que estava em necessidade da salvação. Como os enviados de Jesus ao mundo, como diz João 17, versículo 18, nós vamos como salvos em Jesus ao mundo que está em necessidade. A nossa missão é importante para Jesus e por isso também temos sobre nós a cobertura da sua oração. Não somos do mundo e por isso a nossa inspiração e segurança de ministério não vem do mundo. Lemos em João 17,15 que Jesus pediu ao Pai que livrasse aos discípulos do mal.
A palavra mal no texto original do grego inclui o sentido da agonia e miséria que está ligada ao mal. Vivemos no mundo e fazemos falta ao mundo. A nossa missão é mostrar ao mundo a qualidade de vida que Jesus lhe veio dar. No processo de cumprirmos a missão que Jesus nos deu, temos sobre nós o pedido feito ao Pai de não ficarmos envoltos com o tipo de sofrimento que o mal causa no mundo. Por nossa parte, esta é sem dúvida uma oração muito importante para continuarmos nós a fazê-la. Dizemos ao Pai que estamos no mundo, mas que não somos do mundo. E nesta oração nós pedimos ao Pai para não ficarmos embrulhados pelo mundo. Nesta oração incluímos o pedido de não sermos presos por aquilo que causa o sofrimento no mundo. Vimos neste exemplo de Jesus um princípio muito importante para também nós seguirmos na nossa oração ao Pai. Enquanto estamos no mundo, continuemos orando para não perder a revelação que recebemos de Jesus. Continuamos orando para que a semente que foi colocada em nós através do anúncio do Evangelho continue brotando e que nunca seja abafada pelas aflições ou prazeres que o mundo oferece. Em João 17,13, Jesus falou com o Pai acerca de termos o seu gozo completo em nós. Vimos neste pedido mais uma razão para que sejam feitas as nossas orações. No mundo onde a alegria se apresenta de várias formas, Jesus fez questão de apresentar a sua alegria aos seus discípulos. No mundo há muita forma de indústria que procura providenciar a alegria. A alegria é algo bom, desde que seja motivado pelo bem. Mas creio que Jesus estava a falar de uma qualidade de alegria que o mundo não pode oferecer porque não a tem. Esta alegria de que Jesus falava com o Pai vinha de uma fonte diferente. Eu creio que, em parte, podemos caracterizar esta fonte como a fonte da realização do nosso ministério em Deus e por sermos discípulos de Jesus. É bom na nossa oração repetir o que Jesus disse ao Pai. Podemos dizer ao Pai que a alegria de Jesus seja completa em nós, como diz João 17,13. É bom fazer a nossa oração como Jesus fez. Uma das dificuldades que é comum encontrar é a dificuldade de não saber o que dizer diante de Deus Pai em oração. A oração de Jesus, conforme exposta em João 17, dá-nos um modelo. Jesus falou com o Pai sobre o que tinha feito como seu enviado. Jesus falou sobre a participação dos discípulos na obra que ele tinha estabelecido. Jesus falou sobre o que queria ver cumprido nos seus discípulos. E neste sentido, na oração de Jesus, todos os discípulos de todos os tempos estavam incluídos. Por nossa parte, nós podemos fazer o mesmo tipo de oração por nós próprios e pelos que são discípulos de Jesus. Um outro fator que vimos na oração de Jesus foi a característica da sua submissão ao Pai e da sua dependência do Pai em todas as coisas. Notemos que Jesus orava com ousadia e com um sentido de compromisso com a sua missão. Nisto vimos a sua qualidade de humildade. Jesus expressava-se com um sentido de ousadia no cumprimento da missão, mas sempre reconhecendo que foi o Pai que o enviou. Assim também devem ser as nossas orações. Falamos com ousadia diante do Pai que nos comissionou, sabendo que é de Deus que para tudo dependemos. Por nossa parte, nós falamos com Deus Pai sobre a obra do seu reino. É importante pedir ao Pai que esteja sempre sobre nós a inspiração divina. É importante pedirmos ao Pai que a sua proteção continue sobre nós. É importante fazer dos pedidos que Jesus fez em relação aos seus discípulos os nossos pedidos ao Pai. Assim, ao estudarmos os ensinos de Jesus, que possamos incluí-los nas nossas orações, tendo em vista o completar da estatura completa de Cristo em nós. Nas nossas orações é bom falar com Deus sobre os nossos assuntos pessoais, a nossa família, as nossas relações sociais, o trabalho na igreja e outros assuntos que possam estar incluídos nas nossas respectivas listas de responsabilidades ou alvos. Rogamos ao Senhor que manifeste em nós a sua sabedoria, o seu reino e o seu poder.
Isto é falar sobre assuntos que interessam a Deus, visto a nossa vida interessar a Deus. Oração não é um ritual, mas é comunhão. Portanto, ao falarmos destas coisas com Deus, estamos em pleno estado de realização da nossa comunhão com Deus. Em toda a sua oração, ore como enviado de Jesus e que está ocupado com a missão que Jesus deu a todos os seus discípulos. Na próxima reflexão iremos considerar mais aspectos em João 17 relacionados com a oração de Jesus e que nos ensinam a nós como melhor buscar ao Pai em oração. Continue atento. Leia um pouco da Bíblia todos os dias e todos os dias tenha um tempo para estar com Deus, para falar com Ele. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Se estes vídeos lhe têm edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar nas letras em vermelho por baixo deste vídeo que dizem subscribe, para que possa receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos do YouTube. Ora a Deus que a sua bênção esteja sempre sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.